E repercutiu foi a coletiva do Filipe Luiz. Começa literalmente trazendo os bastidores com o Pedro, que treinou mal, que não foi relacionado por isso, que no GPS tinha os piores índices em relação aos demais companheiros, que há tempos ele vem praticando deboche, falou que a atitude dele beirava o ridículo. E tá aí, todo mundo acompanhou na internet, porque isso rodou para todos os lugares. Edu Dracena, nesse caso, você concordou com a postura do Filipe Luiz? Renata, com todo respeito ao Filipe Luiz, está começando agora a sua carreira como treinador, mas para mim foi muito mal mesmo. Ele não pode expor assim um atleta dele, da forma como ele expôs. Eu acho que para você ser, primeiro, um grande treinador, você tem que saber gerir momentos como esse, delicado, principalmente vindo de um atacante, que é um dos principais atacantes que a gente tem no Brasil, dessa forma. Eu acho que, primeiro, faltou com respeito perante ao grupo. Porque você imagine só, os jogadores também começar a falar que daqui a pouco ele começa a escalar mal na imprensa. Não, você tem que chamar todo mundo, conversa, não sei se ele chamou ou não o Pedro, mas não pode expor o Pedro dessa forma, qualquer jogador. Você fazendo isso, você acaba com o seu grupo de jogadores. Para mim foi muito mal assim, a atitude do Filipe. Eu não gostei, particularmente eu não gostei como ex-atleta, sabe? Vendo um treinador, um cara como... pode ser um dos principais treinadores nossos que a gente tem, mas começando dessa forma. Então eu não concordo com isso. Eu acho que poderia ter feito de outra maneira. Poderia ter falado assim, não estou levando o Pedro por causa disso e disso, mas não colocar negócio de GPS, treinando mal há muito tempo. Outro dia ele tinha falado que o Pedro estava treinando bem a semana passada e agora não está treinando bem. Então o que está acontecendo lá no Flamengo? Então isso mostra que, na minha opinião, e ele só deu essa entrevista, essa declaração, porque ganhou o jogo. Se tivesse perdido o jogo, ele não ia falar desse jeito. Ronaldão, e você? Eu queria acrescentar só uma coisinha no que falou. Você concorda com o Edu? Mas lógico. Porque quando... o ano passado... Ontem, tá, Felipe? Ontem, você era um lateral cansado. Você tomava nas costas toda hora que você descia. Você brigava com a bola. E seus companheiros e o seu treinador não falou isso de você. Todo mundo falava que você era gente boa. Então você tem que entender o momento de cada jogador sendo treinador. Conversa mais com o Rodrigo Caio, esse menino que é inteligente e é um cara humano. Você tem que ser humano também nessa hora. Você tem que sofrer. E não é porque você ganhou que você vai sair batendo em todo mundo. Você acabou de ser fritado pro seu grupo. Porque você é um cara que tem que gerir. E você ontem eu tô falando, era um jogador cansado e ninguém falou isso de você. E hoje você colocou um jogador que te ajudou, que está passando por um momento difícil, vindo de cirurgia e tentando resgatar alguma coisa. Você tem que aí dentro fazer a diferença, irmão. Como treinador e como homem. Não fritar o cara. Agora o grupo todo está achando que você vai fritar qualquer um a qualquer momento. Olha o que você fez com a sua carreira. E eu que falei muito bem de você aqui. Agora, eu não vou falar bem de você. Eu tenho que tratar você como você tratou o seu atleta. Porque você não joga mais. E quando jogou no final, é o que aconteceu. Você fritou um cara, ele chamou... Agora de manhã, se eu não me engano, ele fez uma reunião com o grupo, sem você, para falar, olha o que nós temos aí, olha o nosso comandante. Quem será o próximo? Quem você vai fritar amanhã numa derrota? Olha o que você fez com o seu grupo, você jogou tudo fora. Na minha modesta opinião, quero ver você consertar agora. O Ronaldo já trouxe essa situação, o Pedro se reuniu com os jogadores, com os companheiros de trabalho, sem o Filipe Luiz. Segundo consta, não pediu desculpas ou algo desse tipo e disse que se sentiu muito mal por ter visto na internet que estariam vendendo, que ele sairia por 15 milhões de euros do Flamengo, que esse seria o valor e que isso nunca foi conversado com ele pessoalmente. Então, não sei se a conversa com o Filipe Luiz já aconteceu, mas imagino que, se não aconteceu, vai acontecer a qualquer momento. Eles precisam chegar num consenso. O Pedro já jogou 8 jogos pela Série A, então... Se ele fosse para outro time brasileiro, não poderia jogar o Campeonato Brasileiro até o final do ano, só vai acabar no final de dezembro mesmo. Então, ele teria que procurar uma solução, caso ele queira sair do Flamengo, no exterior, algum clube diferente. E vamos ver o que vai acontecer. Se sim, o seu posicionamento... E olha que essa questão foi amplamente debatida na internet, só se falava nisso. Renata, eu tô junto com meus companheiros, até porque como ex-atleta, eu não gostaria que o treinador me tratasse assim e também não me sentiria bem, não gostaria que o meu treinador tratasse um companheiro dessa maneira, independente da postura, porque nesse momento o treinador tem que ser um psicólogo, o treinador tem que conversar com o atleta, tem que cobrar, porque esse Pedro, na qual o Filipe falou do empenho dele, né, da falta de empenho, melhor se dizendo, nos treinamentos, foi o Pedro que acelerou a recuperação
recuperação para poder voltar e ajudar o Flamengo. Então, todos elogiando a postura dele, tratando a questão da lesão do ligamento cruzado. Esse Pedro, que tomou uma pancada na cara do auxiliar do Sampaoli, que ficou quietinho no momento que ele estava lá em cima e agiu com tranquilidade e com sabedoria, com humildade também, aceitando, bateram na cara dele e deu o outro lado. E continuou trabalhando no Flamengo. E agora, o cara acelera a recuperação e o treinador dá uma declaração dessa, também tem que pensar que o jogador nem sempre está com a cabeça legal. E até porque o Pedro estava no estádio assistindo o jogo. Imagine ele dentro do carro, acompanhando as notícias que o treinador está falando isso, porque saiu ele do estádio com a filha, né, o filho no colo, com a esposa, e aí não pega bem. Dessa vez o Felipe Luiz foi muito, mas muito mal, porque isso é ruim para o Flamengo também, um jogador da grandeza do Pedro. E olha, já vou adiantando que aqui no programa temos opiniões diferentes. Eu vi um posicionamento, por exemplo, do Chico Garcia na internet, aplaudindo a transparência, a eloquência e a maneira pública como o Felipe se manifestou. Então, eu acho importante ouvir a opinião de vocês, porque são atletas que viveram o que ninguém vive, o vestiário. O vestiário ainda é um lugar sagrado, é um lugar que preserva muitas coisas. E segundo eu escuto aí de muitos jogadores, é importante que seja assim, que as pessoas se resolvam. Agora, também penso que o Felipe levou a público isso, é porque para ele estava no limite. Eu acho que ele já não tem medo de perder o atleta, não tem medo de perder a confiança do grupo. Ele fez o que para ele era necessário. Então, a gente vai ter que acompanhar, porque daqui a pouquinho o desenrolar dessa história não vai ficar só nisso. Não vai ser só um pedido de desculpas e algo assim. Isso aí vai ter, com certeza, novas situações. E a gente vai olhar isso aí de perto, não é? Consequências, viu, Renato? Consequências.